I just heard someone say that shaming a man for his height is the same as shaming a woman for her weight. And I actually don't think that's true. I think it's way worse. Because hypothetically, you can change your weight, but your height is your height. So ladies, remember, be kind to our little baby short kings. They're stuck like that forever. Fala cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, bora para mais um vídeo e vamos analisar aí a argumentação, seja lá ela qual for, do vídeo em questão, né? Falando sobre a altura, sobre a ideia de que, de certo modo, há um impacto muito maior na questão de um homem com uma baixa estatura versus uma moça que está acima do peso, por exemplo, né? Eu diria que de fato não é a melhor das comparações, né? Visto que existe sim uma questão que envolve, que envolve algo que ficará para a eternidade, como ela mesma citou, né? Você ficará assim para sempre. Claro que existem alguns procedimentos, mas eles são tão complicados, né? Que dá para dizer que um cara que atinja um patamar de altura muito inferior à desejada, à favorita, ele tende a ter de lidar com isso para o resto da sua vida. Isso é uma verdade, com toda certeza. Mas tem uma outra coisa que a eternidade mostra, né, e é por isso que eu diria que não é a melhor das comparações, até porque homens também podem estar acima do peso, podem ser prejudicados por isso e também podem se recuperar ao longo do tempo, né? Podem ganhar um shape melhor, enfim, né? Eu posso entrar no mérito do que é gincel, aquela coisa toda, mas em modos gerais, né, o homem ele pode atingir um patamar físico mais interessante se ele assim desejar e procurar aí investir nisso, certo? A altura, no entanto, para ambos, né, não seria uma escolha, mas algo imposto, né, por um fator genético, né? A diferença é que o público masculino ele não tem essa questão com a altura, né? À exceção de casos onde a moça é muito alta, né, que ainda assim são casos de exceção, casos extremos, ou seja, de modo geral não é uma coisa tão preocupante assim para a maior parte do público masculino. Mas tem um fator que né, que qualquer pesquisa mostra e que, ao longo do tempo, você vai ficar presa pela eternidade nisso, que é a idade, né? A idade, sim, dá para dizer que é o grande ponto que você pode, querendo ou não, se caso você não queira magoar uma moça, né? Uma moça como essa, por exemplo, que no final do vídeo ali, quando ela tá falando na vozinha de bebê, eu fiquei até com um pouco de medo dela, porque você consegue sentir ali no olhar e tudo mais a idade pesando ali no fator de uma Stacy do passado, no máximo, e olhe lá, né? E, e dito tudo isso, né? É aí que entra, na minha opinião, acho que o grande ponto, né, de diferença. Não é que a idade e o tempo não tenham impactos na beleza masculina, em outros aspectos. Qualquer um aí né, que fala de assuntos black vai discordar de mim aqui, né, e vai dizer que sim, é o mesmo impacto, da mesma forma, mas aí é a parte em que eu discordo, né? Eu não acho, né, e não só não acho, mas eu vejo na vida, né, na vida prática, nos exemplos, como eu já citei casos mesmo no mundo das celebridades, que é um mundo de exceção, mas não deixa de ser um exemplo, né, do quanto que caras, mesmo com uma idade mais avançada, continuam participando, de certo modo, um pouco mais ativo, seja no papel de um galã, de um herói de ação e por aí vai, né? Enquanto que o feminino ele está um pouco mais preso ao tempo, né? O tempo é muito cruel, né? Então, ainda que para o homem, né, a partir do instante que ele atinge o patamar de altura X é aquilo e pronto, acabou, e ele não vai ter uma certa facilidade, né, por conta disso, o feminino ele tem, né? Enquanto jovem, ela vai ter essa facilidade, né? Ao longo do tempo, o tempo passa, essa facilidade vai diminuindo e sim, existe de algum modo um impacto ali ligado a esse aspecto. Então, o aspecto do tempo, dá para dizer que é a melhor das comparações no que ela citou, né? Então, dito tudo isso, tá? Vamos falar sobre a altura em si, tá? Vamos falar sobre esse ponto também, que é um ponto interessante. Eu estava reparando, eu não cheguei a assistir o programa lá do Redcast, que tinha um rapaz ali, que eu não sei, aparentemente algum tipo de produtor ligado
a ideia de conquista ou coisa assim. E vocês podem notar que muitos deles não são tão altos, né? Tem o Gabriel Breyer, que é um outro exemplo também. Então, assim, ainda que a altura seja um fator crucial, assim, muito importante mesmo para o fator da beleza masculina, né? Dá para dizer, pelo menos na minha posição aqui, né, dos exemplos que eu citei e também de modo geral, que a altura, em alguns níveis, alguns caras, principalmente da Black, eu acho que eles colocam esse ponto um pouco acima do que de fato ele é. Não estou dizendo que ele não tem, eu até diria que ele é parte da base da beleza masculina. Mas eu entendo, já falei mais de uma vez aqui, até hoje nunca encontrei ninguém capaz de me refutar num sentido de eu concordar, tá? Não estou dizendo que não é possível refutar, mas que é a questão de que a altura, ela é o item menos, não que não seja importante, mas ele é o menos importante, tá? O rosto e o corpo, e não o shape, o corpo, tá? Ou seja, um cara que esteja dentro do perfil dele adequado. Ou seja, se o cara ele tem um perfil que é para ser mais forte, que é para ser, né? Beleza, se ele atinge essa demanda, ele vai estar com um shape interessante. Ao mesmo tempo, o cara que é mais ao estilo pretty boy, se ele tá mais esguio, está com o corpo mais seco, né? Aquela coisa assim, vai atingir uma demanda do corpo. Agora, em todos os casos, quando existe um extremo, seja um cara que não era para ser assim, muito magrinho e tá muito magrinho, ou um cara que não era para ser gordinho e tá muito gordinho, né? Esse cara, aí sim ele perde muitos pontos. Eu diria que ele perde mais pontos assim do que se ele tem uma altura que ele vai ficar para sempre nessa altura, tá? Eu acho até que alguns caras valorizam muito o fator da altura justamente por isso. Porque para muitas moças isso é sim um não, né? Uma negativa. Mas eu não acho, olhando a realidade, a minha observação, eu não acho que seja um item tão relevante quanto os outros dois, tá? Volto a dizer, é um item relevante, mas não tanto quanto os outros dois, tá? Então, não é dizer que o gincel, né, que é a figura, né, que muitos falam lá que, esse cara aí, ele tá focando no shape, mas ele é baixinho, ele é feio, não sei o quê. É óbvio que principalmente se ele for feio, e o feio geralmente está ligado ao rosto, né, a aparência nesse sentido, ele vai ter uma dificuldade grande, mas ele pelo menos tem uma das bases, né, bem trabalhada, né? Geralmente o cara que não tem nenhuma das três é que realmente está fora do jogo, vamos dizer, né? Não do jogo literal, né? Mas assim, de uma dinâmica mais favorável a ele, né? Enfim, em todo caso é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.